Boa noite, senhoras e senhores, rapaziada de todo o Brasil. Estamos entrando no ar com mais um Hangout épico. Hoje, essa noite, com meu querido Ciro Pessoa e meu outro querido amigo Cláudio Júlio Tognoli. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ciro Pessoa. Boa noite, Lobão. É isso aí, tema da Preparado? maior importância hoje aqui no nosso Hangout, hein? Exatamente. E agora com a anexação do meu querido Gran Tognoli. E aí, meu amigo? Boa noite, Lobão. É hoje. Gostei aqui você com essa tua. Peraí, antes de começar, você me deu uma dica semiológica, que atrás de Cláudio Júlio Tognoli está uma Fender Stratocaster de 2 braços, é isso, Tognoli? Isso, uma raridade que foi colocada aqui semioticamente para trazer toda a ambivalência dos 2 braços, desejando que o programa seja ambivalente e não bipolar como é o Brasil de hoje. Pô, mas o cara tá jam session total, né? Muito bom. Olha, eu quero esclarecer a nossos queridos espectadores que o tema não que seja exatamente uma coisa que seja um corrimão rígido, né? Mas o tema seria censura e a imprensa não muito limpa dos dias do PT, dos dias de hoje. Agora, também eu acredito que hoje é um dia de alegria, um dia de comemoração, que eu acho que a gente poderia começar, inclusive, por aí, antes de começar a entrar e cair de maneira rígida em cima desse tema, sobre o conclave de Oslo. Eu quero anunciar às pessoas que nós 3 aqui que estamos presentes iremos ao conclave de Oslo, Noruega, dia 27 de junho. A gente vai fazer um panelaço na porta do Prêmio Nobel para impetrar a nominação do Lula, que mais uma vez, através da autoridade palestina, é nominado pelo Prêmio Nobel. Vamos impugnar isso e também vamos, ao que eu acho mais importante, ver a situação da Smartmatic já em Haia e Amsterdã, para saber o nível de comprometimento fiscal, sim, fiscal da Smartmatic e a Elliot Ness, protopunks, impugnar a Smartmatic por outros tipos de portas e travessas. Outra coisa que nós devemos dizer, que é uma grande notícia, é que o nosso querido Danilo Gentili está confirmado no nosso time também. Seja bem-vindo, meu querido Danilo, e vamos fazer um tremendo alvoroço, não polar, mas do círculo polar. Vamos lá para Oslo, ver o sol da meia-noite e o cacete a 4, hein? Bom, vamos começar com o seguinte. Tognoli, você me falou, para começar sobre imprensa suja, censura, você me falou sobre ontem, ou eu estou enganado, sobre a festa da Preta Gil. Bom, eu acho o seguinte, antes eu queria esclarecer aqui para vocês como é que o Lobão me deu a honra de eu participar da biografia dele como pesquisador e, sobretudo, como investigador, que o Lobão apresentava o programa dele na MTV e uma vez ele me chamou para ir com o Marcelo Taz lá e o Marcelo Taz falava, esse o cara, eu não entendia, o Lobão estava querendo que eu começasse a fazer as pesquisas judiciais para o livro que ele escreveu. E aí o Lobão me falou que me conhecia de uma reportagem, essa resposta tem a ver, obviamente, com a pergunta do Lobão de agora, que havia saído na Caros Amigos em 98, quando eu era o jornalista mais processado do Brasil, e fizeram uma capa de 25 páginas sobre a minha vida, e lá eu resolvi falar um bolo duro, que eu estava louco para descomer do meu gogó, que eu apelidava de a máfia do Dendê, que era artistas baianos que gostam de aparecer na televisão, como gostava de dizer o Paulo Francis, apadrinhando ou fulminando inimigos.
o que incluía listas de demissões e encomendas de reportagens. Uma delas eu dei para a revista Até a Foto, eu cumpri uma encomenda dessas, porque na Folha de São Paulo tinha um cargo de confiança que era repórter especial, e contei tudo ali, e eu achava que a máfia do Dendê havia sido evaporada na medida que esses octogenários natos estavam se tornando octogenários de fato e não apenas moralmente, mas com a ida do Gilberto Gil para o Ministério da Cultura, a máfia do Dendê ela se tornou a máfia do Rouanet. Orgânica, e eu acho, eu não tenho provas de nada, mas doeu o meu bolso ver o casamento da Preta Gil custar 2 milhões. Né? Então, eu acho o seguinte, eu rezo para que a Polícia Federal, que em tudo está chegando, chegue nas bordas e franjas do Ministério da Cultura e encontre ou não coisas que nós somos suspeitos a acreditar que existam. Então, você perguntar qual... I have a dream, sim, que muita gente ligada ao Ministério da Cultura um dia coma um PF de roubá-lo com furtos do mar e de sobremesa laranja, né? Então eu gostaria muito de ver esclarecido muita coisa ali, mas o tempo dirá sobre isso. Bom, você pensa só que a poesia reina nessas rimas, porque tem a máfia do Dendê, a Lei Rouanet e o Procure Saber. Né? Eu quero dizer a vocês o seguinte, o Procure Saber, para quem não sabe, agora virou uma instituição que, de repente, é a burocratização da máfia do Dendê, que é capitaneado pelas pitbulls dos dois meninos lá, do Caetano e do Gil, que é a Paula Lavigne e a Flora Gil, que ficam manipulando a situação. E nós agora em junho, vamos ter que ir para o Supremo para travar uma outra batalha, que é a estatização dos direitos autorais. Quer dizer, eu vou botar na mesa para a gente discutir, que é o seguinte: esses caras querem, em detrimento, né, na verdade, com o pretexto de que a arrecadação... Olha quem fala, né, que a arrecadação é um roubo, etc. E tal. As pessoas que mais ganham a arrecadação do Brasil estão entre os 10 maiores arrecadações do Brasil. Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano, etc. E tal. São esses caras, olha só como é que a gente vai alinhavar esse raciocínio. Esses caras que estão lá pleiteando a honestidade do ECAD através de uma estatização, ou seja, vocês pensem bem, estatização da ECAD seria o seguinte: eles dizem que o ECAD funciona muito mal, que é uma coisa muito suspeita. Agora eu pergunto em sã consciência, quem de vocês que estão assistindo a gente, vocês entregariam as suas finanças para Dilma administrar, o PT administrar? Com todos esses... Porque os escândalos de corrupção, a gente tem que entender, gente, infelizmente são de menos, porque quando os caras dão um ferro na Petrobras de 6 bilhões, a má gestão dá um ferro de 60 bilhões. Então, além da corrupção, tem a má gestão. Então, a cabeça desses gênios funciona no seguinte sentido: vamos tirar a gestão privada e de todas as outras instituições que são associadas à ECAD para o governo. Aí o que acontece? Você vai ter que criar um órgão, você vai ter que alugar um prédio, você vai ter que colocar um monte de gente, cargos não comissionados, você vai ter que botar uma cúpula gerencial, que evidentemente não seremos nós, né? Serão pessoas que a gente não vai concordar em nada. E tem o que é pior: cláusulas que proíbem o pseudônimo, cláusulas que exigem do gerenciado, que seria o autor, CPF, senha da internet, endereço.
que permitirá ao órgão, se quiser, te perseguir o resto da vida. A Rede Globo Televisão entrou de gaiata nesse navio porque havia, a princípio, aparentes benefícios de isenção de imposto de pagamento de direito autoral, em que a Globo achou maravilhoso entrar nesse barco. Quando percebeu que no meio do caminho a estatização seria um órgão de controle, em que inclusive propiciará o encampamento dos meios de comunicação, a Rede Globo está toda cagada, como não poderia deixar de ser. Num surto de ejaculação precoce, eles estão agora numa situação que é um mato sem cachorro. Ou seja, estou aqui colocando para vocês um cenário absolutamente bizarro, em que suspeita-se que da onde esses caras vão ganhar dinheiro, já que são os maiores arrecadadores e sofrerão, entre aspas, uma intervenção governamental. Há pessoas que me disseram que existe uma possibilidade de tramóias de shows com prefeitura superfaturados que iriam substituir essas mega arrecadações. Isso é uma conjectura. Este é o cenário. Agora, o que eu acredito que está muito alinhavado, agora, o que é por coincidência para as pessoas entenderem, que todas as pessoas alinhavadas ao Procure Saber, todos os artistas estão sob a égide da Lei Rouanet. Então, e outra coisa, o Ministério da Cultura é quase que uma parte que me cabe ao latifúndio do PCdoB, Jandira Fegali, e do PSOL, é o Randolfo Rodrigues, e aquela turminha esperta, né, que está a fim de estatizar tudo. Que também, antes de qualquer coisa, é um órgão que pode nos censurar de uma maneira absolutamente stalinista. Né? Você falou em Stalin, o que se programa a longo tempo é imitar o realismo socialista do Stalin e que, entre outras coisas, previa que você fizesse a censura da metáfora, a censura da criação, e aquilo, o realismo socialista do Stalin é o pai espiritual do politicamente correto. Então, você pegava a maior poetisa russa da época, Anna Akhmatova, o Stalin censurava as obras dela e colocava assim, com a caneta dele, monja e fornicadeira, né? Então, assim, o que a gente está tentando é copiar um modelo que acaba dando os braços para o politicamente correto. Então, da mesma forma que, diria o Freud, toda arte nasce da repressão, e Chico Buarque só existiu enquanto ele podia viver de metáfora. Acabou a metáfora, ele morreu. Né? Então é o seguinte, a nova repressão, eu acho que ela é muito além do que os militares fizeram aqui, porque a nova repressão é uma autocensura. O cara não faz para ser censurado depois, ele já não faz. Esse é um novo modelo, que é o modelo dócil do politicamente correto. Então eu queria te deixar uma coisa muito clara. Uma vez eu estava entrevistando o Jim Davis, o pai do Garfield, há muitos anos aqui em São Paulo. Aí eu falei, escuta, o que você acha do politicamente correto? Ele falou assim, exatamente isso, uma merda, porque o humor nasce da diferença. O Garfield tira um sarro do Odd, que é baixinho, o negro tira um sarro do branco, o branco do negro, o gordo do magro. O humor nasce da diferença. Então, quando você manipula isso, você manipula a criação. E esse projeto cultural que está vingando no Brasil é um mata-borrão que absorve vagidos do pior que foi gerado nos países de cortina de ferro. Eu não estou sendo bipolar
falando que eu estou vendo o avanço comunista ou qualquer coisa, até porque tudo que o PT não é comunista, né? O que eu quero te... O Lula é internacionalista, talvez a Dilma seja comunista, razão pela qual o Brasil afundou, porque o capital estrangeiro não consegue investir aqui, e os caras estão sonhando pela volta do Lula porque ele é um internacionalista, porque criado no parque industrial de exportação de peças e automóveis. Agora, vamos voltar ao ponto. Há um novo realismo socialista em voga sendo instalado, e essa docilidade abjeta já começa nas universidades, porque eu que sou um professor horista, e que se eu falto na aula eu sou descontado, eu ganho a vida assim, fora os livros, sei que essa docilidade abjeta do politicamente correto já dominou aquele lugar que, vamos citar um cara que o pessoal gosta, o Walter Benjamin falava assim, a volúpia do prazer errante, que é a criação livre, isso está sendo banido do mapa, e o projeto de governo é esse. Olha só, Tonholi, uma questão aí importante. De fato, essa estética do realismo socialista está sendo disseminada, já faz um certo tempo isso. O que me parece mais grave do que a precariedade dessa estética é a censura que se faz aos que se opõem a ela. E aí, esse eu acho que é o ponto desse hangout. O ponto é o seguinte, só tem uma voz na mídia brasileira atualmente. É uma voz só. O único veículo de comunicação que se opõe a essa voz é a Veja. Esses dias eu andei vendo televisão, estudando para dizer a vocês o que está acontecendo. É estarrecedor, é uma coisa completamente absurda. As notícias são todas narradas de uma forma facciosa, chega a ser uma coisa nojenta, deprimente. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o jornal Hoje, que eu fiquei estudando quem são os patrocinadores desses jornais. E sempre tem uma empresa estatal. Ou é Banco do Brasil, ou é Nossa Caixa, ou é... Isso até na Veja, Ciro. Olha, hoje, uma coisa assim, jornal stalinista, que é o seguinte, eles anunciaram um programa que é Diálogos, esse é o programa... um programa educacional, onde teve voz o Giannini, o ministro da Educação. Aquela porta, né? Quando acabou, o cara acabou de falar, entrou um comercial, Pátria Educadora. O problema é que as mídias pequenas, a mídia grande, ela pode ter anúncio do governo, mas ela não é tutelada, ela não é pautada. Mas essas mídias, tem um fenômeno típico que acontece, que é aquilo que é a frase que o Noam Chomsky copiou do Walter Lippmann e fez um livro sobre isso, Ciro, que é a chamada Fabrication of the Consent, que é a fabricação de consenso. Então, como é que é hoje esses caras que se opõem à chamada mídia que eles chamam de golpista? O cara, ele faz, eu sei por quê. Eu não quero estar aqui porque eu estou cansado de ser processado. E eu quero ser processado por gente grande, não por tomador de grana de governo. Então o cara faz assim, ó, o noviciado ele faz um blog, ele defende cegamente o governo, ele ataca epígonos que se opõem ao governo. Então eu converso com o Lobão quase que diariamente, sem cometer exagero, e a gente sabe que os caras que querem tomar grana hoje, a primeira coisa é começar a atacar o Lobão. Então, assim, ataca, aí libera comentários falsos, você vê o pé da matéria, você acha, aquela cauda longa de comentários, você acha que a opinião pública não, é tudo falso, fabricação de consenso. Alguns comentaristas usam até, Ciro, 2 programinhas que hacker usa muito para entrar no Netflix de outro país, que são falsificadores de IP, o Vidalia Tor. Você instala o Vidalia Tor, que é o que você usa para entrar na Deep Web, por exemplo, faz comentário falso, fabricou consenso, ganhou o status de começar a ganhar anúncios do governo
E se passar 2 ou 3 anos fazendo isso, pode ganhar horário na TV Brasil, por notória especialização, ganhando 4, 5 milhões, 6. Eu não quero dizer aqui, eu não estou afim de comprar briga com cachorro pequeno. Quero briga com cachorro grande. O livro do Romeu Tuma é uma briga com cachorro grande, ele chama o Lula de informante, e o próximo livro meu, que sai agora, dia 23, com o Coronel Dabin, é uma briga com a espionagem. Então eu gosto com esse tipo de gente, eu gosto de brigar. Mas não vou brigar com blogueiro. A questão é a seguinte, se toma uma grana terrível, todos estão vivendo muito bem, são pautados diariamente por ministros de comunicação e de não sei o quê, e ganham dinheiro pra cacete. Estão levando o filho a estudar na Suíça. Mas isto vai chegar... O que é isso, Ciro? Você defender o cara que te paga com dinheiro público, a pessoa que libera esse dinheiro, ela devia ir para a cadeia por estar torrando a nossa grana por fabricar consenso. Isso é prevaricação. É tudo prejuízo. Do Brasil 247, do Brasil 171, então, olha, inclusive dinheiro desviado do Youssef, né? 4 parcelas de 40 mil, enfim, está sendo investigado isso, quer dizer, é uma putaria do cacete, né? Um negócio sem escrúpulo nenhum, entendeu? Agora, me preocupa, eu quero voltar a esse tema, me preocupa o seguinte, as notícias no Brasil atualmente só tem um lado. Isso explodiu para mim, essa indignação com relação à marcha do MBL, não foi noticiado, as pessoas que noticiaram dizendo que eles eram a favor de intervenção militar. Não, isso foi explodido desde sempre, desde a marcha de 15 de março, quando veio a de abril, já a própria Cristiana Lobo falou, isso já deixa bem claro, pelo decréscimo de populares nas ruas, de que o impeachment já está fora de pauta, quer dizer, a fabricação... Pautado pelo governo. Isso foi pautado pelo governo, isso que o Tonholi estava falando. Funcionou. De ministro de Casa Civil, de ministro de Comunicação, dizendo assim, olha, eu queria deixar que é intervenção militar, entendeu? Eu queria deixar uma coisa clara aqui. O Brasil, por ter virado um país bipolar, e a gente merecia um país heteropolar, se eu critico o governo do PT, eu sou necessariamente colocado como um tucano. Cacete, eu não voto... É um cacuete ridículo esse. Eu vou passar de anarquista. O cara que fez a capa da biografia do Lobão, o Rui Mendes, fundou na ECA. Aliás, é o cara que fez mais capa de disco na história do Brasil, quase 500 capas. Uma lenda do rock and roll brasileiro. Fundou na ECA um grupo anarquista, os Picaretas. Rui Mendes. Nós fazemos parte, eu, ele, o Marcelo Paiva, o William Bonner até, Paulo Ricardo da RPM. E a minha tradição é anarquista. Quer dizer, eu não estou falando que se colocar tucano no lugar vai melhorar. Longe desses caras. Se for para poder, vão roubar igual, vão fazer Alstom ali. Eu estou falando que a gente não tem uma oposição fora desses cânones que já mostraram que quando vão poder, vão para roubar. Não tem renovação. E quando vem renovação, também não quero dar nomes, vem renovação. O blogueiro progressista. Alguém te manda um dossiê de quantos milhões? Eu não quero citar nomes. Vou falar, o cara ganhou de tal ministra para defender tal caso. Então, Carlos, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tem uma oposição lídima, uma oposição que não tenha... então, e quando você... O país bipolar é isso, se você critica, você é tucano. Eu, particularmente, Lobão, eu não vejo, assim... Eu acho uma bosta pedir para militar voltar. Nenhum militar que assumir essa trolha aqui. Não tem, não tem nenhum partido, nem mentalidade no Brasil de pegar o âmago da questão, que não é nem a corrupção, que a corrupção advém desse tipo de modelo, que é o Estado. Sabe? Diminuir o Estado. A gente tem um clamor de intervenção do Estado patológica, desde que o Brasil é Brasil. Então, todos os nossos partidos são estatizantes. A ditadura militar era estatizante. O Getúlio Vargas era estatizante. O PT era estatizante. O PSDB não foi estatizante por pura contingência emergencial do momento, mas todos escreveram livros contra a iniciativa privada. Então, a gente tinha que ter, a princípio, basilarmente,
um partido, pelo menos um partido, que tivesse um programa de governo de reduzir o Estado, de privatizar todas essas empresas aí, diminuir esses ministérios, sabe, e privilegiar a iniciativa privada, o empreendedorismo, o mérito, sabe, o show business. Você vê que o show business está virado numa merreca. Então a gente está virado, assim, o show business, acabaram-se as casas de show praticamente médias do Brasil por causa do Sesc. Porque então você tinha na Vila Madalena, Sumaré, Perdizes aqui no São Paulo, uma série de casas de show. Bota um Sesc a R$10, com aquelas cadeiras de plástico, com um cara com decibelímetro dizendo, com um show de só falta ter luz fluorescente na coisa. Acaba com as casas de show, acaba com a iniciativa privada. Isso no show business. Aí você tem a Lei Rouanet, que vem com uma lei de mecenato que, a princípio, era para beneficiar artistas em início de carreira ou artistas muito esquisitões. Você vê nomes consagrados, como Luan Santana, Cláudia Leite, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e todos, efetivamente todos, mamando e se bundabolizando, porque, para quem não sabe, esses editais, para você fazer, tem que ter um cunho cultural. Aí você tem aquele célebre goiabada com feijão, aí você vê, vamos fazer um show de um artista nordestino com orquestra sinfônica, que aí é culto. Vamos fazer show de artista morto. Vamos fazer uma homenagem ao Tim Maia. Vamos fazer uma homenagem ao Renato Russo, ao caso. É uma porcaria, uma lambança. E outra coisa, assim, aproveitando a tua fala, né, Ciro, queria dizer o seguinte: esses caras, quando o Lobão chama uma passeata pública e vai um débil mental vestido de militar pedindo intervenção militar, esse cara tinha que ler a frase do Castelo Branco, que era, para esse tipo de gente, vivandeiras alvoroçadas a rondar os bivaques em que habitam os granadeiros. Que intervenção militar? Apoiem o Ministério Público, apoiem a Polícia Federal, apoiem o juiz Moro para passar o país a limpo pela lei. Essa é a intervenção que a gente tem que fazer, com material que já está constituído e avançado. Esqueçam impeachment, esqueçam golpe. O fruto podre está caindo pelos esforços do Ministério Público e, sobretudo, do juiz Moro. Então, que impeachment nada. Os instrumentos que a gente tem nunca são suficientes para passar essa democracia, seja de roubo de tucano, seja de roubo de petista. Fora um fato grave, fora um fato grave e técnico, que é o seguinte: se você exige o impeachment, você, consequentemente, está subscrevendo a legitimidade de uma eleição que foi fraudada. Né? Então, eu acho que o ponto gravitacional agora é desvendar a fraude da eleição. Porque se você pedir um impeachment, você para impedir alguém, você está partindo do princípio de que aquele alguém, para ser impedido, ele é legitimado. Outra coisa, né, Lobão, já que você falou no ponto, viu, Ciro, a gente tem um post que eu coloquei lá no Yahoo no ano passado, que era sobre a máquina Smartmatic, sobre ela ser investigada em todo o mundo. Só que a gente tem uma outra coisa, que é aquela ação entrada ajuizada há pouco pelo procurador Matheus, que o que o Matheus ajuizou é: se a gente tem uma lei de 64 que o Simpro prevê que a Serpro tem que fazer as máquinas de eleição, por que uma lei de 64, e caberia ao Serpro cuidar disso, por que você faz uma eleição? Quanto custou pagar a Smartmatic nas nossas eleições? 146 milhões de reais. E elas existem só desde 2012, eu não sabia disso, vocês sabiam? Primeira eleição com Haddad. Especialização. Venezuelana, é uma companhia venezuelana que ela só inaugurou a sua carreira em 2012, porque fala assim, urna eletrônica, você não sabe a razão e a natureza delas. Eu vim saber isso muito recentemente. A Smartmatic só veio em 2012 com o Haddad.
O Haddad. Agora, o Tonholi, de novo eu volto a essa questão da censura pelo seguinte, me preocupa o fato do brasileiro médio não estar sabendo o que de fato está acontecendo. Por exemplo, o sujeito assiste televisão, ouve rádio. Não pode se falar em urna eletrônica Smartmatic. Não pode se falar em Foro de São Paulo. Você não ouve em jornal nenhum, em hipótese nenhuma, essas duas palavras são censuradas a mando do governo federal, eu não tenho dúvida disso. Porque o governo federal que pauta esses jornais, eu não sei até que ponto com a conivência desses editores, o Tonholi pode explicar isso para a gente, uma curiosidade que eu tenho, não sei como é que funciona esse stalinismo cultural dentro das redações, o fato é que se constitui, a gente está vivendo sob um regime de censura, uma censura sutil, mas muito eficiente, extremamente mais eficiente do que a ditadura militar. Eu não vejo ninguém. É mais eficiente do que a ditadura militar, porque as pessoas não estão percebendo que está havendo censura. Não, se nós... censura em todas as emissoras de TV e rádio. Eu não vejo, que eu saiba, a revista que o governo edita é a Carta Capital e a Brasileiros. As demais mídias, fora os blogs chamados blogs sujos, que ali entram uma boa grana para fabricar consenso, ou seja, você paga para o cara te defender, eu não vejo a grande mídia. O que eu vejo é assim, claro, se você tem uma Folha de São Paulo que opta pelo pluralismo, você vai contratar 2 caras para meter porrada no governo e vai botar 2 caras para defender o PT, o que eu acho legítimo. A grande intervenção não é nas grandes mídias. A grande intervenção é na revolução que se atribui à independência do cara, que não precisa ter jornal para contar a história dele, ele tem um blog. O blogueiro hoje é confundido como um epígono da voz pública. Quando você dá uma grana para esse cara, você confunde os desavisados com, olha, a voz pública emana a vontade do PT. Aí você vai ver, está sendo pago, né? Então, a fabricação de consenso, ela está operando hoje numa sintonia fina, e às vezes nem tanto, com os blogs, que na verdade nem acabam produzindo, né, Ciro? Nem acabam produzindo um jornalismo de qualidade. O que mantém a grande imprensa viva hoje, ou a velha imprensa, você produzir um jornalismo de qualidade. O cara ganha uma puta grana de governo, seja de tucano ou de petista, não importa, para dar adjetivos. Você paga por adjetivo. Você não vê o cara indo na rua pegar documento, começar do zero, ter um esforço. Então, você está pagando alto por adjetivos baixos, né? Então, o golpe se opera na fabricação de consenso das mídias independentes. Por quê? Com isso você consegue convencer o povão que a nova contracultura, que é a liberdade da internet, emana, por acaso, a voz emanada no mesmo tom que a do governo. Esse é o grande golpe. Agora, volta ao meu ponto. O dia que você tiver alguém que faça uma auditoria de conteúdo, quanto esse site, esse blog ganha por mês, e vamos analisar quem ele defende, você vai ver que é um desvio brutal do dinheiro do nosso bolso, com praticamente... Né? Esses blogs, Tonholi, eles são completamente fakes, né? Você veja que postagens, às vezes, absolutamente ridículas, tem lá, em menos de 10 minutos, 3.000 curtidas. Quer dizer, é evidente que tem robô trabalhando atrás desses blogs. Não, tem robô. Para impressionar, o robô. Para impressionar. Mas eu queria voltar de novo, talvez pela última vez, a essa questão da grande mídia, que me parece muito importante. Por exemplo, hoje eu vi os noticiários sobre a crise econômica. Parece uma coisa combinada. Nenhum noticiário diz por que o Brasil tem inflação, desemprego e etc. Não se fala isso. Quando os economistas são entrevistados,
todos eles são chapa brancas. E eles dizem que é uma contingência a crise, que é algo que vai passar, que é como se tivesse surgido do nada a crise. Não se fala em responsabilidade, parece que se poupa o governo o tempo todo e informa-se mal as pessoas. Não é? Então as pessoas estão criando, as pessoas que não são poucas, que veem televisão, que ouvem rádio, estão criando um mundo completamente fantasioso, um Brasil completamente fantasioso. Eu digo para vocês que raramente eu vejo TV, eu me informo mais na internet. Parece que a gente está vivendo dois mundos completamente diferentes. Você fica na internet umas 3 horas e vê um telejornal, parece dois mundos absolutamente distintos. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu recebi agora com 2 folhas de várias perguntas. Esse é o primeiro hangout que nós estamos organizando isso e eu espero que isso seja de utilidade pública. A primeira pergunta é do Lucas Rinor e ela é para todos. E eu vou deixar no ar antes de fazer um pequeno preâmbulo no sentido de estou lançando agora minha campanha de crowdfunding justamente em contraposição numa elaboração, esperando que, aquilo dando certo, a gente possa criar um novo nicho de show business, não somente na produção musical de discos, como também na produção de shows, turnês e intercâmbios, para nos livrarmos agora, da cena independente, que agora está monopolizada pelo Fora do Eixo, que é totalmente ideológico, do Pablo Capilé, e do Ministério da Cultura, com a Lei Rouanet. Então, a pergunta é a seguinte, quer dizer, a minha proposta eu já venho desde já respondendo, que é o seguinte: o crowdfunding, eu acho que, mesmo para bandas pequenas, sabendo organizar, você forma um nicho, forma um fã-clube, você pega um orçamento pequeno, transforma num CD e vai aumentando. Eu acho que essa é uma das grandes possibilidades de driblar essa máquina de fazer artista inerte e vagabundo que é a Lei Rouanet. A pergunta é, no plano do Lucas Rinor, para vocês dois, no plano prático e regional, poderiam os artistas desenvolverem um plano de ação a fim de combater as leis de incentivo que corroem o nosso mercado? Como fazer isso? Como reunir esses artistas? Essa é talvez a última pergunta que seja mais interessante. Como reunir esses artistas, Ciro? Olha, eu acho que a internet certamente é um veículo, um instrumento interessante. Enfim, eu faço as suas palavras minhas, essas do crowdfunding eu acho muito interessante também, para sair dessa armadilha de Rouanet, de Fora do Eixo, enfim, desse tipo de coisa. Agora, eu acho que é a internet, a princípio a internet, e depois ir ocupando espaços, evidentemente com uma certa, vamos dizer, um critério estético também, porque não é porque o outro artista está fazendo crowdfunding que você vai se encontrar com ele, entendeu? Mas, enfim, eu acho que dessa luta toda que a gente está passando, dessa coisa, é uma luta eminentemente política, mas tem os seus lados culturais também, eu acho que vai nascer uma coisa nova no Brasil, sim, com certeza. Vai nascer uma cultura que a gente vai se livrar de uma vez por todas disso que eu estou chamando de stalinismo cultural. Realmente, eu estou vendo que tem pessoas novas querendo trabalhar com outras ideias, com outros, a nível estético, com campos mais de licergia, campos sensoriais, enfim, algo que eu acho bem mais interessante do que você ficar nesse ramengão da cultura brasileira de raiz misturado com a puta que pariu, entendeu? Então eu acho que realmente é preciso criar essa estética para depois nos encontrarmos, respondendo a sua pergunta, meu caro Lobão. Eu acho que você está falando uma coisa parecida, vou te passar a palavra imediatamente, Tonholi. Só dizendo assim, eu acho que exatamente está chegada a hora da gente parar de querer exportar balangandã, banana, primitivismo, tropicália e exotique, como se fôssemos apenas proto-neandertaloides. Querido Tonholi, a palavra é sua. Bom, Lobão, eu sinceramente, eu gosto daquela frase do Beethoven: cuidado com os poetas que eles gostam de lantejoulas. Eu não sei lidar com um artista
despolitizado. Que me perdoe a categoria, a contracultura pendular. O cara nasce no Off-Broadway, no Woody Grude, vai pro mainstream, pro hype, vira rico e esquece a política. Esse é o caminho das coisas. Então, eu não sei como lidar com um artista despolitizado. O que eu tento lidar, e vocês vão me permitir 15 segundos para eu mostrar com o que eu lido, eu estou falando aqui de cultura, eu lido como, está aqui, com o meu último livro, que é a Havana Lopes, que sozinha prendeu o médico Roger Abdelmaci, criando uma rede de informantes, da mesma forma que o Lobão está criando uma rede de crowdfunding. Ou outra aqui, vocês não vão conseguir ver, está aqui uma manchete do UOL. Ex-agente abre a tampa do esgoto, que é o meu próximo livro, com um cidadão funcionário público, tenente-coronel, que para quem ele não se compraz com a roubalheira que viu. Então, o que eu faço? Eu me posiciono, eu vou atrás de nichos de cidadãos solitários que querem lutar por uma causa. Bem-vindo ao meu clube, esse é o meu... A questão é, eu acho que quando um artista, aliás, eu vi uma entrevista do Assange, publicada no jornal argentino e republicada pela Veja, muito interessante, que ele fala, o futuro do jornalismo é você dar voz para nichos, né? O Tolstói, quando falou no século XIX que é ser universal, fale de sua aldeia, falou a grande frase. Hoje eu acho que a contracultura ela tem que ser feita quando você se foca em nichos desconectados, com interesses bem específicos, localizados. Essa é a saída. Então eu veria como lidar com a classe artística e com a classe que quer... Pessoas com interesses muito específicos que querem lidar com causas e levá-las à frente. É assim que eu me posiciono, eu acho que assim seria interessante que as pessoas, com todo o poder da internet, do crowdfunding, etc., se posicionassem para arrebanhar pares que não estivessem dominados. Eu, particularmente, nunca fui contra alguém pegar a grana pública para fazer algo, desde que o produto gerado daquilo não defenda as causas políticas de um partido. Eu acho que se existe uma lei de incentivo, tem que ser usada, mas que ela não seja tutelada. Tem outra coisa, Tonari. Tem uma outra coisa muito importante nisso. Eu estou vendo, eu vejo com a minha mulher, que também é minha empresária, a gente vai, por exemplo, olha só, o Ciro deve também sacar isso. A gente vai fazer uma turnê agora, uma mega turnê, com teatros grandes, do Bradesco, do Bourbon. Agora, é muito cruel, porque a gente chega lá e tem uma calção. Você pagar 30 paus, tipo assim, ó, 30 paus, porque se tiver prejuízo, qualquer coisa, essa calção paga. Agora, o seguinte, imagina só, a gente vai fazer 15 shows. Cada show você tem que pagar 30 pau de calção. Então, o que acontece? Aí você já vai saindo, perdendo de 10-0, porque, no meu caso, eu é que vou ter que pagar essa calção, porque eu não tenho nenhum tipo de benefício e de incentivo. Agora, 99, viu? Por exemplo, o Zé Caparero vem aqui, já está com a calção. Putz, aí você, e aí, como é que você vai falar com o... o Roberto Frejá também está com a calção. Putz, o Luan Santana está com a calção. Putz, o Caetano tá, o Gil tá todo mundo com calção. Como é que você... Aí o que acontece? Esse tipo de calção, ao invés de colocar esse artista, viabilizar mais a arte desse artista, ele bundamoliza mais a arte desse artista, porque para trocar essa calção, o cara tem que inventar um edital folclórico. Ou seja, ao invés do cara lançar um disco novo, porque é menos atrativo, não sei por que cargas d'água, o cara vê-se meio que obrigado. Aí, por um viés para poder cooptar o desconto do tal do empresário que vai tirar o dinheiro e dar para ele, tipo assim, acho que vai ser mais sedutor eu dizer que eu vou fazer 350 anos de carreira, que eu vou homenagear o cara. Então você vê que basicamente todos esses
caras que funcionam por esse edital, travestem o seu... Aí esse que é o problema. Diminuem o seu trabalho artístico para poder ganhar o dinheiro. Aí fazem uma maçaroca lá, um H, um 71, joga aquela pancadinha, aquela porra. Agora vai sair, por exemplo, próximo edital, vai sair Gilberto Gil e Van Lins para comemorar 70 anos de Elis Regina. Olha que coisa bonita. E aí, pá, porra, e aí? Aí você vai querer fazer, eu estou lançando meu disco novo, com músicas novas, coisas de, pô, natural de um artista. Aí você vai lá, vai competir com um cara que vem com 50 paus, põe, pum. O cara já sai com 50 paus no bolso. E outra coisa, quando chega lá ainda pode ganhar bilheteria. E você não, você tem que tirar do seu bolso 30, 50 paus e arcar com o prejuízo ou o suposto lucro da bilheteria. Então, você bota isso no papel, em todos os setores, desde a criação até a economia dos fatos, você vai ver que isso daí é uma coisa que se tornou um metabolismo altamente perverso e nocivo. Sem contar que, com isso, o nome artista, ele está simplesmente bypassando justamente os mais necessitados. O Hermeto Pascoal se dá mal. Um artista que está começando nem pensar em competir com a Maria Bethânia. Então fica esse monte de bunda mole, de cadáver insepulto, mamando dinheiro, com edital folclórico, fazendo um monte de show fantasma. Homenagem a Tim Maia. Aí vem Ivete Sangalo, o Criolo, fazer um show do Tim Maia. Estão ganhando maior grana, o Tim Maia ia ficar puto da vida, você está me entendendo? Fazer um show de merda, com toda certeza. E aí a gente tem essa bunda molice coletiva de uma classe de merda que só vai envergonhar o nosso nome como artista para o resto da história do Brasil, porque nesse período vai ser categorizado como um dos períodos mais pusilânimes, mais medíocres e mais vendidos da classe artística. E olha que uma classe artística histórica que sempre participou dos movimentos de transformação política e cultural do Brasil. Vocês não concordam comigo? Eu concordo completamente com você, Lobão. A gente está vivendo um período que eu chamaria um período de morbidez crônica. Ou seja, é essa geração, que é a geração do Gilberto Gil e da Maria Bethânia, além deles estarem realmente se lambuzando de dinheiro e leis, eles estão levando os cadáveres também junto. Você vê que, por exemplo, agora tem esse negócio da Elis Regina, do Chacrinha, do Tim Maia, é uma coisa lúgubre. Caralho, eu não sei, perfeito isso que você falou, porque o sujeito que quer lançar alguma coisa nova, que tem uma banda nova, garotada... Você fica deles, as desses caras, que é essa MPB Cupcake, esse pessoal que também faz show na prefeitura, que também que está tudo na Lei Rouanet, etc., esses caras não têm público. Não, é tudo cada... O Gilberto Gil, ele só tem público lá fora. Aqui ele não consegue lotar nem metade do circo voador, caralho. O Gilberto Gil é um cadáver musical ambulante, tá entendendo? Caetano Veloso, se põe, é porque muito professor universitário fica incutido aquele gelatinoso, Caetano gelatinoso, para um monte de universitário achar que aquele cara é alguma coisa, tá entendendo? Acho que quando acabar essa etapa dessa república, vai acabar isso também. Ah, sim. Isso é uma coisa histórica. Porque eles representam... É o fim de um período, entendeu? Como o Pondé fala, Ciro, ele fala exatamente isso. O fim do PT é o fim de todo o período da ditadura militar, que é um período lúmbio, de chumbo, que vai, para nós que estamos no meio da situação, é péssima a ditadura militar, é péssimo a quem se acopla a outros tipos de ditadura, porque são esses caras que são fãs do Che Guevara, fãs do Fidel Castro, fãs do cara lá da Coreia do Norte, do Ahmadinejad e o cacete a quatro. Quer dizer, um bando de facínora, de sanguessuga e de medíocres que estão folclorizando a música brasileira há 50 anos, caralho. Eu quero que é pior. Eu queria... Paradoxo dos paradoxos, hein? Se fizeram em cima da ditadura militar e agora defendem uma outra ditadura que está a caminho, cara. Tem uma coisa... uma ditadura. Os tropicalistas nunca defenderam porra nenhuma. O Chico sempre defendeu. O Chico, pelo menos, tem uma honestidade, mesmo que burro, né? Ele sempre defendeu Cuba.
O Caetano e o Gil são cínicos, eles são gelatinosos, eles são coloidais. Eles estão aqui. Pô, vocês têm que entender o seguinte: o Gilberto Gil, nessa eleição, ele se prontificou. Ele escreveu uma carta, através da Gilda Matoso, se prontificando a ser ministro do Aécio Neves, quando o Aécio passou para o segundo turno. Antes do segundo turno, ele era pró-Marina e colocou o Juca Ferreira, que é a secla dele, como ministro da Cultura da Dilma. E acabou apoiando a Dilma, hein? Olha só a canalice do cara. Tá entendendo? Agora, então, cara, eles são assim. Na época do Serra, a Paula Lavigne e a Flora Gil eram assessoras do Serra em 2002, antes do Lula. E na época do Fernando Henrique, o Caetano e o Gil eram os príncipes do PSDB. Então esses caras são muito mais escrotos do que o Gil. O Chico simplesmente é um cara burro. É um cara tapado, que ele simplesmente não tem o menor tipo de visão. Um cara é um obtuso, nato. O Gilberto Gil e o Caetano são canalhas. Canalhas coloidais, gelatinosos, sabe, vermiculares, entendeu? São pessoas que... E aí o que é o seguinte, fica hype. Aí vem assim, essa segunda, terceira geração de múmias que são de uma irrelevância absoluta, como o Criolo, tem uma Tulipa Ruiz que tem um aplique na cabeça, sabe, o Emicida, o Zé Cabaleiro, um monte de bunda mole, você está entendendo? Lambendo o seu Otto, lambendo o saco desses imbecis. Queria aproveitar essa onda aí, Ciro, que o Lobão está falando, que nos nossos almoços semanais, a gente sempre trata de um tema que é engraçado, né? O Lobão sempre trouxe esse tema a primeira vez, que os caras fizeram a passeata no final dos anos 60 contra a guitarra elétrica, e hoje você vê, como diz o Lobão, o pessoal do agrobrega ao sertanojo, com amplificador Marshall, violão Martin, a cantora máxima aí dos sertanejos, a Paula, usa um Martin. Então, houve um implante, né, citando o termo que o William Gibson gostava de usar, um implante, né, de elementos que o próprio Brasil repelia no rock e que hoje eles estão... Mais domesticado, Tonoli. Ele vem de uma forma travestida, de meleca, você está entendendo? Porque aí o cara usa o Martin, usa uma guitarra, mas a guitarra é um peido de sapatinho de lã. Então, não interessa, porque aí o cara não a guitarra, né? A guitarra não tem potência. Roqueiro não podia usar guitarra, mas um cara que toca lá, ré, mi, nessa ordem, assassinando a nossa música sertaneja, originalíssima, é bem aceito no agrobrega o que era repelido no rock and roll. Porque é abúlico, porque é anódino, porque é apático, porque é molenga, porque é frouxo, só por isso. E tem uma coisa assim que particularmente me toca bastante quando eu estou falando do mundo artístico, quando eu penso nesses agrobregas e sertanojos, que é um livro banido de muita discussão, mas lá tem vários professores lá na USP que gostam desse livro e que se chama Máfia Verde, editado pela Capax Day. Eu vou voltar aos artistas agrobregas e vou usar esse livro, que eles trazem uns elementos engraçados que mostram o seguinte, que por que um cara como o Al Gore, que nunca se interessou por meio ambiente, passou a defender a internacionalização da Amazônia, a preservação das florestas, etc, etc. Ele traz um elemento interessante. Essas nações que já desenvolveram seu parque industrial, elas interessam que países de capitalismo emergente como o Brasil não desenvolvam seu parque industrial e sejam eternos exportadores de grãos. Então, já que o PT gosta tanto de falar, né, até uma piadinha na semana, olha, a CIA vai dar o golpe no Brasil agora, porque o Departamento de Estado chegou em Pasadena e chegou na CBF. Né? A questão é assim, se há uma ideologia interessante que a gente tem que ver, que é isso que eles estão impingindo na gente, eu acho que ninguém enxerga isso, e que é, o aquecimento global não é gerado apenas por emissão de gases na Terra. Ele é gerado
por um complexo assim, hipercósmico que passa sobre fases de superexpansão do Sol e por aí vai. E nós estamos numa fase dessa. Então, quando se fala não se pode desenvolver o parque industrial para preservar a natureza, isso é uma ideologia para fazer com que países como o Brasil não desenvolvam seu parque industrial, não desenvolvam sua inteligência, sua tecnologia e se tornem teleexportadores de grãos. E qual que é o Deus? Já que no Egito o Deus tinha um Deus gato, porque ele comia os ratos que devoravam os grãos, que era a base daquela sociedade agrária, os deuses hoje são os agrobregas, porque o Brasil só faz dinheiro exportando coisa para a China e não desenvolve parque industrial, não desenvolve tecnologia, nunca vai ganhar o Nobel, e nós estamos virando um celeiro do mundo. Então, assim, o agrobrega, como diz o Lobão, gosta muito do termo postiço, né? O que você chama de postiço, o William Gibson chama de implante. O implante funciona para o nosso condicionamento como eternos exportadores de grãos, misturado isso com esse populismo da Dilma, etc, etc, nós não estamos avançando e também não estamos retrocedendo, estamos copiando o passado. Como disse você, as saudades da modernidade, estamos copiando o Sérgio Reis com o João Gibson. Né? Então, olha, na verdade, eu acho que a gente está retrocedendo sim. E outra coisa, o paradigma cultural, muito cabível nessa situação de exportar commodities, é justamente você ter uma cultura que não é só do agroprega, ela vem desde, por exemplo, na semana de 22, é que você transformar a cultura brasileira numa coisa sagradamente primitiva, tecnofóbica, tá entendendo? Eu não consigo. O cara vai para uma gravação, não sei mexer nesses botões, acha bonito, tá entendendo? Então a tecnologia é uma coisa ruim, o primitivo é uma coisa aprovada, né? O folclore, sabe, o exotique, né? A coisa absolutamente pré-industrial. E então é óbvio que uma cultura pré-industrial vai favorecer a cultura econômica de exportação de commodities. Então, viva a Tropicália, viva a Banda Dadá, viva a Carmen Miranda, que também exportava bananas. Lobão, eu acho que no fim desse movimento a gente vai ter uma outra cultura. Eu sinto isso, eu sinto que a gente está, aos poucos, porque você precisa limpar o caminho, você precisa eliminar algumas toxinas que estão aí, aliás, poderosíssimas, para que se haja um outro oxigênio, um outro fazer artístico. Né? Isso, outro fazer artístico, exatamente. Né? A gente tem um fazer artístico cartilhesco, né? É uma coisa assim. Como é que você faz? Você pega aqui um ritmo brasileiro, mistura com não sei o quê, e tá tudo bem. O cinema brasileiro é a mesma coisa. A arte brasileira, ela tá prisioneira. Eu acho que está prisioneira dos ditames dessa geração que a gente está execrando aqui, entendeu? Isso, cinema novo, aquela merda toda. Dá licença, tem gente querendo chegar, tem gente querendo passar, e os caras atravancando o nosso caminho, entendeu? É assim que eu vejo. Desde que a gente nasceu. Tem dois termos latinos que advogado gosta muito, que eu acho que eles podem ajudar a gente a se posicionar, sobretudo quem está ouvindo, quando a gente está criticando tanto ideologia, posicionamento, etc, etc, que os caras perguntam, cui bono, tradução, quem lucra com isso? Cui prodest, quem se beneficia? Então, quando você vê um site que você acha que é independente, e ele é pequeno, portanto ele tem intervenção governamental, e você dá a quantidade de anúncios, e você se pergunta, cui bono, quem lucra com a defesa do governo? Porra, é o dono desse site que está tirando uma grana. Agora, a crítica que a gente vem fazendo por aí, tente aplicar essa pergunta, cui bono, cui prodest, quem ganha, quem se beneficia, para quem está criticando o governo. Se a pessoa não estiver ganhando nada, é porque é um legítimo e é uma pessoa que está de peito aberto. Porque, do jeito que as coisas estão, se a resposta for, está lucrando com a defesa, então sai fora. Por que eu falo isso? Porque eu cansei de ver gente que está até em grandes portais defendendo governos e Marx e o cacete, e até que eu me pergunto cui bono, e como eu fui treinado a vida toda para ser um investigador, eu vou lá com 2 cliques, eu chego
uns milhões que a pessoa está ganhando para defender aquela causa. Então, assim, se essa pergunta cui bono te ajuda a se posicionar sobre os falsos profetas, né? Basicamente. Eu estava aqui pensando uma coisa, eu estou no meio de um disco, né, cara? Estou fazendo um disco, estou tocando tudo, instrumentos. Eu acho que é o disco da minha vida, porque eu estou absolutamente num processo muito nítido de depuração de linguagem, você está entendendo? E aí, pá, eu já estou com as 14 músicas, eu já tenho músicas que eu já consigo ouvir. Aí eu estava aqui, e eu estou escrevendo um livro que é sobre o disco. Quer dizer assim, eu tenho que decupar e dissecar a obra que eu estou fazendo no real time. Então isso está me questionando muito, isso também para o Ciro e o Toioli, que é justamente assim, há um espaço que está se abrindo. Eu comecei a perguntar a mim mesmo, assim, cara, o que você faz? Você faz música, você é um músico popular brasileiro, a sua obra está impregnada de uma série de elementos universais. Agora, eu juro a vocês dois, que mesmo não colocando a sigla MPB, que já é uma coisa muito comprometida, eu me olhei no espelho e falei assim, cara, você pode, francamente, se admitir como um músico popular brasileiro. E isso me causou uma aflição enorme. Eu percebi que eu não caibo nisso. E isso, eu queria dizer isso para vocês. Olha, eu estou fazendo um disco que ele é absolutamente genuíno. Eu moro aqui, eu falo a língua portuguesa, da cultura brasileira, com todas as absorções possíveis dentro de uma tradição de criação brasileira. Tá? No entanto, eu não consigo me considerar um músico popular brasileiro. Lobão, bem-vindo ao rock venusiano. Então é isso, né, Ciro? O rock é rock venusiano, cara. Não tem, é cósmico o negócio. Parar com essa história de ser Brasil, de ser Chile, coisa chata que é isso. A gente faz arte, cara. Agora, sobre isso que você está falando, dessa mudança que está começando a acontecer no Brasil, eu queria dizer o seguinte, que naquele outro hangout que a gente fez, eu falei muito do meu livro, que eu vou lançar em agosto agora, e me queixei até certo ponto da perspectiva péssima de divulgação que eu vou ter, uma vez que já como você, talvez o Toioli, não sei, mas figuras visadas, a gente não entra em vários locais. É incrível o número de ajudas que me passaram por e-mail, olha, quando você lançar, manda para cá, a gente tem um blog, a gente vai divulgar, olha, tal região, você pode vir para cá. Nossa, muita gente mesmo que entendeu como que a gente está se expondo de maneira visceral nesse momento e a contrapartida que isso tem. Né? Então, eu queria até agradecer as pessoas que querem me ajudar, ou querem nos ajudar, na verdade. Cria-se um público solidário nesse momento com nós, hein, Lobão? Os artivistas, hein? Os artivistas. Não, esse termo, que eu quero dizer que esse termo é do nosso querido Dalma Arcocini, que deve estar nos assistindo agora. Dalma, esse tema é seu. E artivismo é uma coisa que o próprio Toioli estava falando, que é um fenômeno muito esquisito que eu percebo nas redes em relação a mim, que é uma cobrança assim, puxa, Lobão, você é um puta músico legal, deixa de falar sobre política. É verdade. Uma coisa que eu sempre respondo assim, você teria coragem de falar isso pro Bob Dylan, pro John Lennon, pro Bob Marley, pro Neil Young, para Joan Baez, ou até pro Geraldo Vandré, ou pro Chico Buarque na época da ditadura militar? O artista sempre esteve a minha própria história, não, parece até que eu caí de paraquedas na política nesse exato momento, como se eu não tivesse um passado absolutamente denso em relação a isso. Então essa coisa do artivismo, Ciro, ela coloca duas coisas interessantes. A primeira, que coloca, é uma palavra que sintetiza a arte com o ativismo, e a segunda, ela é um antídoto e um escudo a nomenclaturas que eu realmente repudio, como assim, eu sou reaça. Não, não sou reaça. Eu não sou de direita, vai tomar no cu. Tá entendendo? Vai querer me... Eu não vou...
permitir que palmolenga nenhum venha querer colocar nenhum tipo de rótulo em cima de mim. E acredito que todos têm que seguir isso. Então cabe a nós, com um belo título, sintético, sensacional, Artivismo. É esse título que nós vamos adequar às nossas situações nesse exato momento. E viva o artivismo! Yeah. Não é verdade? O Dalmo definiu o artivismo como sendo assim, uma espécie de empreendedorismo. Ou seja, criatividade com empreendedorismo, né? Não dependemos do Estado, vamos criar os nossos próprios meios, no caso de música, de gravação, de divulgação, de concertos, sem dependência nenhuma do Estado. Eu achei isso. Agora, é preciso que você seja um artivista mesmo. Você precisa lidar nas esferas não artísticas para conseguir isso, e você é uma testemunha disso, você está vivendo isso agora, né? Enfim, mas eu também achei um barato esse termo do artivismo. Eu penso assim, desde a época que eu fui contra o Jabá, que eu botei revista na banca de jornal, a gente fez a numeração de disco, a gente fez uma revista, botamos 50 artistas lançados em 4 anos, na revista Outra Coisa. Isso é puro artivismo, não é verdade? Então eu acredito que o crowdfunding agora é minha menina dos olhos em relação a isso. E perceber uma coisa que eu sempre falava nas universidades quando eu fazia palestra. Porra, vamos encarar o lucro quando não é propina, quando não é jabá, quando não é corrupção, quando não é exploração. O lucro é a fonte do nosso trabalho, é a fonte da nossa excelência, é a fonte do nosso talento, da nossa proficiência, do nosso esforço. O lucro é uma coisa divina, é uma coisa que é bem-vinda. E a gente tem um tabu contra o lucro no Brasil que transforma a gente numa terra do nunca, num atoleiro, porque é o lucro que não é o combustível da nossa prosperidade. Se a gente vai passar o lucro e o mérito, a gente vai virar essa coisa horrorosa que a gente está agora, de uma maneira que a gente não vai ter condição jamais de sair. Talvez a razão disso, eu acho que é mais difícil de combater ainda, que eu acho que remonta, você pegar a nossa própria formação. Qualquer estudante de sociologia leu no primeiro ano A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que o Weber fala que só nas nações protestantes, no primeiro momento, você teve o desenvolvimento do capitalismo, porque a ética protestante é trabalho, sacrifício e realização, não existe vida após a morte, a vida é aqui e agora, e ela se manifesta, o paraíso se manifesta sob a forma de bens que eu compro para eu ter uma vida burguesamente, dar para o meu filho uma vida burguesamente mais confortável do que a que eu tive. O paraíso é aqui e agora. Do it yourself, faça você mesmo, sem ajuda de governos, padres, reis e burocratas. E nós fomos colonizados na contramão disso, que é quando esses criminosos da Companhia de Jesus vêm para cá, o que o Anchieta veio fazer aqui? A contra-reforma era inquinar o espírito individualista, trazer um espírito coletivista. A vida é triste. Mas olha, o pior do que a jesuíta foi o pombalismo. Marquês de Pombal foi muito pior, hein? E justamente, você não é nada, a autoridade, então, nhonhô manda, caboclo faz, a autoridade cuida de tudo, e a grande prova disso, de como esses caras tutelaram o espírito coletivista, de minar individualidades e se acreditar muito no padre, rei e burocrata, é a questão que a gente tem hoje, o imposto embutido. Você vai comprar um ursinho na Disney e tá lá, o cara põe plus taxes e põe 15% a mais a caneta na outra frente para você ver que o dinheiro do assalto está sendo recolhido do seu bolso. Aqui, há pouco tempo, deixaram de embutir o imposto. O tiozinho da favela compra faz a sua comprinha e não sabe o quanto de ICMS, lá, os quase 5% que foi destinado para a Universidade de São Paulo, etc. Então, o que eu quero dizer é um mal cultural, esse do espírito coletivista, e que explica por quê. Lá fora, o cara fica rico e vira político, como um Bloomberg, e aqui o cara vira político para ficar rico. Será que as pessoas não estão se tocando que esses esquemas, como diria o Jorge Luiz Borges, não existe acaso, nós é que desconhecemos o princípio da causalidade? Não é muito sintomático que no mesmo momento está caindo tudo, petrolão, futebol,
A gente assim, estamos entrando, eu não sou místico porra nenhuma, mas eu gostaria de acreditar que nós estamos entrando na era de Aquários para varrer esse lixo do coletivismo, sem iniciativa individual, sem criação, tutela de Estado, que é uma herança da Contra-Reforma Católica, e para combater isso é um esforço maior que o programa espacial americano. Nunca o Brasil vai sair de combater esse coletivismo. Nunca, jamais, porque aqui criativo é tido como louco. Esse é o ponto. A gente tem que entender uma coisa. Eu acho que está havendo uma saturação evidente da população em relação ao paradigma, não somente do PT, mas por anos de corrupção. Todo mundo inventa de votar que agora é esse governo, agora é esse governo. Eu votei assim, várias pessoas também. Esse aqui é o menos pior, esse aqui é o não sei o quê. Agora, tem um detalhe que nós temos que levar em consideração, que a massa da inteligência... Ontem eu estava vendo o Mário Sérgio Conte na Globo. Isso é uma obscenidade. O cara entrevistando o Bresser Pereira, como ele defende a Dilma. Esse cara é aquele que foi enganado. É o repórter que tomou uma pernada de anão do falso Filipão, né? Deixa eu só terminar. É só apenas uma ilustração. Gente, eu só queria terminar para chegar ao âmago, que esse daqui é apenas um preâmbulo. Eu vou passar a palavra para vocês. Não é isso, não. Eu quero dizer, para arrematar. Vocês pensem bem. A gente está com uma saturação popular, etc. E tem uma determinada inteligência que faz parte desse boçal, desse cretino do Mário Sérgio Conte, com toda a parte artística. Como veio o Chico Buarque declarar agora a reação da direita vai levar o Lula a 2018. E você vê o silêncio sepulcral de toda essa massa artística que, na verdade, subscreve todo esse sistema que está caindo. E quando que, na verdade, por ordem natural das coisas, seria exatamente esta classe, essa intelectualidade, esses artistas, que seriam os primeiros a apontar os novos desígnios da população. Quando nós, na verdade, ficamos nós aqui meios de gaiato, no meio desse tiroteio todo, sendo expostos a uma pressão enorme, a uma violência, uma agressividade enorme. Por quê? Todos esses idiotas, esses cretinos, ficam lá lambendo o saco do governo. Então, enquanto isso, e isso nós sabemos, que é muito lesivo e é muito eficaz. Então, enquanto esses caras estiverem nessa posição, quer dizer, a posição desses formadores de opinião, intelectuais, imprensa, a inteligência toda, estiver mantendo essa posição, vai se tornar uma situação muito difícil da gente reverter. O programa do Mário Sérgio Conte, a impressão que eu tenho é que ele é gravado, acho que no quarto da Dilma, né? Que horror! Mas... Ela que faz as perguntas, ela que fala no ponto dele. O pé da orelha. Meu Deus, isso é um pesadelo, Ciro. Puta que pariu, hein? Ficou gravado diretamente da alcova de Dilma Rousseff. Você pode imaginar... Você falando sobre esse puxa-saquismo, essa lambeção de saco do governo por parte da classe artística. Aqui tem um programa da TV Cultura, aqui de São Paulo, chamado Metrópolis, que é um programa absolutamente dominado por essa gente aí. É curioso que, entre eles jamais falam sobre o assunto. Parece que está tudo certo, sabe? Parece que não tem nada errado ali, a ponto de uma vez eu estar vendo uma entrevista com dois cineastas que fizeram um filme sobre a Ione Sanches, aquela blogueira cubana. Uhum. E num certo momento a entrevistadora começa a pressionar os diretores para eles dizerem a opinião que eles têm sobre Cuba. E aí eles querem se eximir da resposta, e ela meio que diz assim, olha, se você não gosta, pode falar, não tem problema. Você será apedrejado de uma forma. Estava correndo o risco de não voltar nunca mais no programa se eles falassem mal de Cuba. Porra, isso é uma inversão total de valores, cara, isso é um absurdo. Não, e o mais absurdo, Ciro, é o seguinte, você estar falando aqui, como você falou no outro hangout, sobre esse episódio da TV Metrópole, aí vem um fascínora no Facebook
este cara não entende nada, porque é padre, Fundação Padre Anchieta, é PSDB. As pessoas são muito simplórias, as pessoas não têm o menor senso de complexidade, não podem imaginar que dentro da TV, como o Mário Sérgio Conte, era absolutamente PT e fazia o Roda Viva. Então, como é que essas pessoas acham que pão, pão, queijo, queijo existe? Agora, a TV Cultura, ela é a própria expressão do bundamolismo PSDBista. Você vê que o Jornal da Cultura, por exemplo, o Tonholi deve acompanhar isso, é um jornal, enfim, com várias opiniões, etc. E há uma pressão enorme agora no Jornal da Cultura para colocar petista lá falando, coisa que não havia antes. Isso é uma coisa que vem de um ano. Deve ser chancelado pelo PSDB, porque é característico. Mas só um minutinho. Na página do Facebook do Jornal da Cultura, se você entrar lá, tem aqueles maves, filhos da puta, lá, o tempo todo, chamando o Cortella, aquele Karnal, esses caras todos, para participar. E você vê que são maves mesmo. Por quê? Porque o Jornal da Cultura, até um tempo atrás, era o último jornal livre e independente da televisão brasileira. E você vê como é que os caras fazem o negócio, eles vão enfiando gente deles lá dentro, entendeu? Bom, eu não acompanho essas coisas, não entro em casa nem a bala. O que eu acompanho com curiosidade é a movimentação. O que mais me preocupa é confundir o público com a ideia de que determinado blogueiro, por não fazer parte da grande mídia ou ter uma pequena participação eventual na grande mídia, ele expressa a vontade do povo e, coincidentemente, a vontade dele, que seria do povo, é a mesma do governo federal, eu estou falando do PT, né? Ou se fosse o PSDB, essa mesma merda, não tenho ilusão, né? Grana não reconhece coração, partido nem nada, pelo menos o Brasil. Então a questão é a seguinte, não tenho nenhuma dúvida que seria igual, mas eu gosto de acompanhar a contaminação da contracultura pela fabricação de consenso. Então, como é que eu acompanho isso, Ciro? Eu começo a ver alguns débeis mentais que não fizeram nenhum nome no jornalismo, nunca fizeram uma reportagem, nada. Aí eu começo a acompanhar quando eles começam a bater no Lobão, né? Quando começa a bater, e aí quando você começa a ver que nos sites que já estão encaixados no grande esquema das coisas, com muito dinheiro, então quando ele começa a se alinhar com a mesma pauta, ele está entrando, taxiando para tomar grana. Eu me preocupo com essa contaminação da internet, a grande contracultura, pelos aparatos de Estado. Eu não ligo mais, eu não me incomoda isso, me incomoda assim. Eu também não leio comentário, porque eu gosto de gente que dá a cara a tapa, que faz reportagem, que faz livro, que conta histórias completas. Não gente que faz 3 linhas, isso é coisa de covarde. Então eu não leio coisa de covarde. Ou gente que usa muito adjetivo. Adjetivo é metafórico. Eu confesso a você que eles são... Coutório, aquele Diário do Mundo, pô, toda semana eles fazem uma reportagem. Pô, você lembra que eu fui fazer um show agora aqui em São Paulo? A casa era patrocinada pelo Banco do Brasil, tinha um anúncio lá do Banco do Brasil. Né? Aí os caras falam, Lobão é patrocinado pelo Banco do Brasil, fazem uma montagem grotesca, aí ficam esses maves com essa montagem, depois de que o próprio Banco do Brasil emitiu uma nota desmentindo. Até hoje, o que você tem que falar? Aí os caras pegam a mentira que eles mesmos plantaram para poder odiar você, porque eles só podem te odiar através de uma mentira, porque, afinal de contas, nós somos seres adoráveis. Mas é um ódio que tutela... Ele quer pagamento para ele ser destilado, né? Está falando assim para o governo federal, olha o meu fiofó aqui, tio, pode vir para cima, eu ataquei o Lobão, não sei quem. E o fiofó é doce. É doce. Né? Então, é essa a postura, né? Agora, então, assim, se o que aconteceu recentemente foi... Aí quer saber? Eu não vou falar, eu não vou brigar com um pigmeu que está querendo dar bunda para governo. Eu quero
eu quero brigar com um livro para ser processado. Se eu mentir que venham para cima. Foi o livro do Romeu, vai ser o livro da BIM, foi o livro agora do Roger Abdelmaci, é coisa de peso, o livro que para em pé, não tem adjetivo, é documento. Então eu não vou falar mal, porque esse cara, para mim, é lixo. É post de... Adjetivo é metafísica de verbo. Usado, os caras estão vendendo adjetivo para o governo e o governo está pagando caro por adjetivo. E isso é lixo. Ele está dando dividendo, né, Tonholi? Nem quero citar nome. Isso é Papai Noel, não existe. No caso do Lobão, é evidente que é eliminação, né? É um negócio de agressivo. Eu vi uma postagem sua hoje, Lobão, no Facebook, você falando do seu projeto e tal, num ambiente hostil a você, é uma coisa absurda. Os caras vêm em grupo. Exatamente o que ele falou. O objetivo é eliminar adversários, para que só perfile no campo cultural e artístico os lobotomizados, entendeu? Os soldadinhos lobotomizados da organização criminosa, cara. Eles querem essa gente. Não vão conseguir, entendeu? Não vão conseguir. Porque está nascendo outros artistas que estão contra também, entendeu? Não, o Gramsci vai ser derrotado dessa vez. Mas eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eles escolheram péssimos inimigos. Ou talvez nós é que escolhemos. Eu preciso te contar, viu? Então, eu guardo o e-mail até hoje, eu guardo tudo, né? Então, assim, que é um desses caras que passou a atacar o Lobão, e alguém contou aí que quando falta o Rivotril, ele quebra toda a casa. É uma coisa meio triste. Eu tenho pena dele, deve ser duro ser parente dessa pessoa. Tem estoques ali de Rivotril, porque já comprou não sei quantos móveis novos, quebra mesmo. E essa pessoa, quando o Lobão estava soltando a sua biografia, essa pessoa tinha um cargo numa revista do qual ele foi demitido, e essa pessoa mandou um e-mail para o Lobo. Eu sei porque ele mandou, eu guardo tudo. E estava ali falando, eu recebi da editora um PDF da sua biografia 50 anos a 1000. Se você não me der uma exclusiva, eu vou vazar agora a íntegra do seu livro pela internet. Você conhecendo o Lobão, já sabe a resposta que o Lobão deu Rivotril, né? E é essa pessoa que ataca o Lobão semanalmente e está tentando o governo está querendo pagar, porque me contaram, já tenho amigos do PT, inclusive assessores, a qualidade do ataque é pior do que os que tem por aí, então estão querendo dar grana ali, porque acham que o cara escreve mal e não tem estrutura de texto, né? Então, tadinho. Quem sabe um dia a gente divulga esse e-mail, mas eu não gosto de bater em anão, eu gosto de cachorro grande, então, fuck. Anão que peida em festa, né, Tonholi? Anão que peida em festa. Bom, meus amigos, eu vou dizer uma coisa, são 23 horas e 40 minutos, nós estamos já 1 hora e alguma encaquerada aqui, e eu acredito que sejamos obrigados a prolongar esse hangout mais na semana que vem. O que vocês acham? Perfeito. Não, perfeito. E aí, se eu tiver que falar mais alguma coisa, eu vou falar para todo mundo que aqui está com a gente, que se for essa pergunta, cui bono, quem lucra com isso? Né? Você vai ver que tem muita gente lucrando e que tem gente que não está lucrando. Vá atrás desse que não está lucrando, ele está atuando de peito aberto e papapá, porque nós estamos numa era em que os adjetivos eles estão valendo fortuna, seja para o cara lá que cobrava 70 pau do Alckmin para fazer um site tucano, seja nesses 5 ou 6 blogs já conhecidos que ganham fortunas tomando uma puta grana do PT para publicar adjetivos e com preguiça de ir para a rua. Então, isso é lixo, inclusive tecnicamente é lixo no jornalismo. Cui bono, são minhas últimas palavras. Perfeito, Tonholi. Ciro Pessoa. Então, encerrando a minha participação aqui, é sempre uma puta felicidade fazer esses hangouts, é como se fosse
é um banho de cachoeira para mim, assim, fazer esses hangouts, porque encontrar outras pessoas que raciocinam. Eu vi um comentário sobre o nosso último hangout, que outras pessoas que sabem falar a língua portuguesa. É muito legal. E é isso, Lobão. Boa noite para vocês aí, boa noite para todos que ficaram acordados até agora. Pois é, então desde já nós estamos nos comprometendo a marcar um próximo hangout sobre o desenvolvimento desses assuntos e outros mais. Eu quero deixar mais uma vez sublinhado para todos vocês que o Conclave de Oslo será no próximo mês, no dia 27 de junho. Estaremos todos lá em Oslo. Quer dizer, vamos fazer um barulhão lá e eu quero que vocês que estão vendo aqui o nosso hangout espalhem isso para todo mundo, que a gente, a partir de agora, o negócio é artivismo. Boa noite, Cláudio Tonholi. Boa noite, Ciro Pessoa. Bom, a gente já, dentro desse espírito, temos que, para que a gente não use na gente que a gente está usando hoje, um outro, cui bono, né? Então, se formos para Oslo, pagos por alguém, você vai saber quem está pagando e de onde veio esse dinheiro. Porque se isso não for claro, ninguém vai para Oslo. Tá certo. Exatamente. Quem é que vai lutar? Boa noite, Lobão. Boa noite, Cláudio Tonholi. É demais, hein? Valeu, meus amigos. Isso é rock and roll. Power to the people. Vamos nessa, rapaziada. Um abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye. Tchau.